Fala galera, aqui quem tá falando é o Felipe Freitas, quem tá falando aqui é o Bezão, e esse é o canal Gold Sport. Então galera, hoje a gente vai estar trazendo um quadro novo, é o Top 5. O Top 5 que foi inspirado nesse GP da Bélgica, desse final de semana, que simplesmente não aconteceu. A chuva atrapalhou tudo, foi uma confusão só, direção de prova, mais perdida que... Sei lá, tiroteio. Mais perdida que o Raikkonen na Alfa Romeo. Esse top 5, galera, vai ser de corridas que deveriam ou foram canceladas, as mais importantes aí que a gente... Na nossa lista, né? É uma opinião um pouco pessoal, né? Vamos ver se vocês concordam com a gente. Lembrando sempre que nessa lista não tem ordem, a gente só colocou aqui as corridas que a gente acha que são mais importantes. Então vamos para nossa primeira corrida, né? Para o nosso primeiro GP. GP de Imola em 1994. Acredito que todo brasileiro saiba qual foi o acontecido desse GP, né? A gente vai estar passando para vocês. Acho muito difícil que ninguém tenha ouvido falar, né? É o GP de Imola de 94, ele realmente todo brasileiro queria que ele tivesse sido cancelado antes da corrida, porque o que veio acontecer, infelizmente, foi o trágico acidente do maior piloto de todos os tempos, pelo menos para mim. De tudo que eu pude ver dele, tudo que eu pude ver da Fórmula 1. Só que a questão é que o GP começou muito caótico, né? O final de semana começou muito caótico. A gente teve um acidente muito grave do Rubinho, no treino livre de sexta-feira, e assim, a imagem é bizarra, assim, o carro voando, o Rubinho ficou muito mal, né? Mal que eu digo, tipo, grog e tal, saiu, foi pra equipe médica. No sábado, a gente teve, infelizmente, o falecimento do Ratzenberger, que também foi um acidente forte, né? Sim. E aí, na corrida, um clima já muito pesado, né? A morte do Ratzenberger foi, obviamente, traumática. Lembrando que, antes do trágico acidente do Senna, a Fórmula 1 ela tinha preocupação com a segurança, mas não era tão forte. O Senna sempre puxou essa bandeira, né? Levantou. E já tinha uma discussão, mas, enfim, decidiram continuar. E aí prosseguiu a corrida e aconteceu, foi logo no início o acidente, né? O trágico acidente. Então, assim, com certeza esse GP, na nossa opinião, deveria ter sido cancelado no sábado, porque houve uma morte de um piloto, né? Sim. O Senna ali tem uma imagem que é muito emblemática do Senna, ele meio com o olhar distante. O do Rubinho é algo assim absurdo, que ele dá uma subida, né? O carro bate de uma forma muito brusca, né? E o Ratzenberger ali, eu acho que era realmente um sinal que não era para ter GP. Eu concordo com o Bezão, a gente perdeu o maior piloto de todos os tempos e gostaria de acrescentar, acho que talvez junto com o Pelé é o maior ídolo da história do Brasil, cara. Tudo que ele representou, assim, eu Até acho hoje, até né? que representou mais que o Pelé. Eu não acompanhei o Pelé, enfim, não foi nada da minha época, o Senna também não. Eu tinha 3 anos quando ele morreu, então não lembro, só vejo filmes e documentários, mas pelo que eu pude acompanhar, o Senna acho que até foi um pouco maior do que o Pelé. Mas sem comparação, né? O que você estava falando do acidente do Rubinho realmente é assustador. Agora, o acidente do Ratzenberger, se a gente pegar o vídeo, aqui o vídeo os vídeos que tem não são diretos no acidente. Acontece o acidente, né? A gente não tinha tecnologia toda de todas as câmeras filmando tudo, e a gente só vê já o vídeo do carro já meio que rodando, e ele é muito tenso, muito trágico, porque você vê a cabeça do Ratzenberger indo para um lado para o outro. Então ali você, assim, não precisava nem ser médico, você sabia que o cara estava desacordado. Alguma coisa tinha acontecido, grave, óbvio, mas infelizmente ali nem teve tempo de lutar contra a vida dele. Partindo para o nosso número 2 aí, o GP de Indianápolis em 2005, que é uma bizarrice. Acho que talvez a maior bizarrice da história da Fórmula 1, né? Cara, simplesmente incompreensível, né? Um grid que começa com 3 equipes e 6 pilotos, devido a um problema que as outras 7 equipes tiveram com o fornecedor de pneus. Os pneus estavam oferecendo um certo risco, né? A gente já comentou desse GP no primeiro vídeo do canal, e foi um problema com a fornecedora de pneus. Acho que foi a Michelin, se eu não me engano. Sim, foi a Michelin. E eles não estavam aguentando a pressão, né, do circuito, eles não estavam oferecendo qualquer segurança para os pilotos.
os pilotos conseguirem completar a corrida em segurança, eles teriam que fazer muito mais pitstops que deveriam, e aí ficava inviável, né? Porque obviamente a corrida seria das outras 3 equipes que não usavam pneu Michelin. Nessa época a Fórmula 1 ela deixava ter essa diferença, né, nos fornecedores de pneu, e aí foi essa maluquice, só 3 equipes largando, 6 pilotos, foi uma coisa de doido. Algo aconteceu parecido, mas não igual, no GP da Hungria, que com aquela confusão de chuva, não sei o que, bota pneu intermediário, batido, não sei o que, Sir Lewis Hamilton larga sozinho porque a Mercedes resolveu fazer uma estratégia diferente. As equipes que correram nessa corrida de Indianápolis foram a Ferrari, Jordan e a Minardi. Quem ganhou o grande prêmio foi... Quem você acha que foi? Quem? Michael Schumacher, óbvio. Também, com essas aí que estão Tava fácil, aí ficou fácil. Partindo para o nosso número 3, o GP de Suzuka em 1976. Um GP histórico, que virou até filme, né? Esse é um filme bem famoso, Rush. Numa disputa entre Nick Lauda e o Hunt, né? O Nick Lauda liderava o campeonato e chegou até o GP de Suzuka, era a última prova do ano, né? E o James Hunt precisava ficar até quarto caso o Nick Lauda não pontuasse. Só que nesse final de semana, São Pedro resolveu castigar o Japão. Choveu absurdamente. O Bizão vai estar passando agora um pouco mais dessa história para vocês. A temporada de 76 foi um pouco tensa, né? O Nick Lauda sofreu um acidente gravíssimo em Nürburgring, ficou preso ao carro, o carro pegou fogo, ele teve uma grande parte do corpo queimado, então saiu do campeonato para se recuperar, ele voltou acho que 3 semanas, enfim, ele voltou pouco tempo depois, né? E impressionantemente continuou correndo, disputando o campeonato. E a gente chegou no GP de Suzuka com a disputa do campeonato entre Lauda e Hunt. E aí, uma chuva torrencial, foram para a pista. Só que o Lauda percebeu que estava inviável, estava impraticável, não tinha como se correr. E ele resolveu parar o carro, abandonar a prova, porque ele mesmo depois deu uma entrevista, se eu não me engano, e disse que a vida dele valia mais que um campeonato. Obviamente ele tinha acabado de passar por uma experiência super traumática, né? Sim. Horrível. E aí ele pensou, cara, eu não preciso... Ele já tinha sido campeão, né? E falou, minha vida vale muito mais que esse campeonato. E aí saiu da prova, o Hunt estava com o caminho aberto, o Hunt não estava na posição que ele precisava, ele foi ultrapassando e ele chegou no terceiro lugar, né? No terceiro lugar. E foi campeão mundial em 76. Sensato Nick Lauda, né? Realmente, a vida dele não valia um campeonato, tanto que ele ganha 2 depois, então fechou aí como tricampeão. O cara, quando é bom, meu amigo, Nick Lauda. Pode acontecer o que quiser, ele ganha. Partindo agora para a nossa posição número 4, de novo, GP de Suzuka, só que dessa vez em 2014, e por um motivo bem mais triste, né, cara? No GP de 2014 aconteceu a fatalidade, né? Foi a primeira morte após o acidente que tirou a vida do Ayrton Senna na Fórmula 1. Foi com o Jules Bianchi. Ele perde ali o controle do carro, estava chovendo, e ele bate no trator. Lembrando sempre que, pelo menos na minha opinião, não sei a visão, toda vez que ocorre um acidente, que o piloto sai, tem que ser hospitalizado em estado grave, para mim já deveria... Na verdade nem precisava ser em estado grave. Qualquer acidente muito grave. Porque eu tenho um aqui na nossa lista que o cara sai com vida e tal. Porém, eu acho que qualquer acidente muito grave que traga preocupação aos pilotos, para mim a corrida já deve ser interrompida, porque a Fórmula 1 ainda depende muito do psicológico do piloto, e eu acho que é muito difícil você recobrar a sua atenção, o seu foco para a corrida após ver um acidente tão grave, né? O Jules Bianchi, né, infelizmente saiu dali realmente num estado muito ruim e faleceu 7 meses depois. O jovem piloto francês, né? Essa corrida aí estava chovendo também. As condições não eram realmente das melhores, né? Não era uma corrida de chuva em que, por mais que fique mais escorregadio, estava dando para correr. Teve um piloto que eu não vou lembrar o nome, do Jules Bianchi. Acho que foi o Sutil. Eles estavam tirando o carro do Sutil. Acho que é isso.
Esse aí mesmo. É o Sutil. O Sutil saiu, aconteceu um acidente, mas também foi um acidente tranquilo, né, digamos assim. Só que aí aconteceu uma sucessão de erros, né, que levou à tragédia. Tem uma parte do erro do piloto, que eu já vi, o Julius Bianchi, acho que ele não diminuiu o que ele precisava para passar naquela parte do traçado. Acho que teve uma parte também do erro do próprio autódromo na sinalização, deu uma confusão nessa. Só que o mais grave foi que, para tirar o carro do Sutil, a organização, o motorista do trator, seja lá quem for, ele entrou com o trator dentro da pista, o que não é para acontecer. Isso não é um procedimento da Fórmula 1. O trator fica do lado de fora, os comissários eles engatam o carro no trator e ele levanta e tira. Então, na Suzuka, o trator entrou na pista para tirar o carro e aí aconteceu o que não podia acontecer. Já estava com safety car, mas o Julius Bianchi perdeu o controle, veio numa velocidade alta e deu de cara. Assim, a Fórmula 1 não mostrou esse vídeo, o vídeo que tem é de um torcedor que estava no autódromo bem em frente, né, ao local do trator. E assim, é pesado a velocidade que o Julius Bianchi bateu. Ele ainda tentou, ficou 7 meses em coma, infelizmente faleceu, foi muito traumático para todo mundo. A Fórmula 1 sentiu muito, porque foi o que o Felipe falou, foi a primeira morte depois do Senna, então a forma toda, e foi cancelado esse GP, não foi? Esse caso aqui, o GP foi cancelado na 44ª volta de 53, né? Então, nesse GP, no caso, a gente tem que bater palma pra FIA, porque é a decisão correta, né, cara? Tipo, não tem como continuar uma corrida depois de um acidente em que você não sabe qual é o estado do piloto, né? Porque, afinal, apesar de ser competição, são todos companheiros de trabalho, né, cara? Você tá ali basicamente o ano inteiro com esses caras, né? Claro, então, com certeza. É complicado. Partindo agora para nossa quinta posição, o nosso último GP, um GP mais recente, o GP do Bahrein de 2020. Provavelmente você viu aí o vídeo, né, do Grosjean, né, cara? O cara saindo de dentro das chamas, né? Mas foi algo realmente preocupante, cara. Como eu disse, dei a minha opinião aqui ainda há pouco, pra mim deveria ter parado ali, porque, cara, você viu a reação dos pilotos que estavam ali atrás dele, cara, é espantoso. O cara entra no guarda-reio e o carro simplesmente explode. O cara fica 30 segundos dentro das chamas. Bateu acho que 200 km por hora. Realmente era algo que tem que ter um bom senso, né, cara? Tipo, não tem mais clima e tal. O Verstappen até deu uma declaração polêmica depois. Mas eu, no caso ali, eu ficaria extremamente preocupado com o Grosjean. E por mais que você pergunte, como ele tá, o seu engenheiro fala ele tá bem, mas em que circunstância ele tá bem? Ele tá bem em relação ao que poderia ter sido por causa do acidente, ou ele tá realmente bem? E você fica com essa dúvida, o seu foco já vai para outra coisa e perde o espírito da competição, pelo menos na minha opinião. Eu acho que você tem um ponto bem consistente aí. Eu também acho que em determinados acidentes você realmente tem que parar a corrida, não tem jeito, e cancela, porque mesmo que faça no final de semana, eu sei que a gente tem muita coisa aí para levar em conta, calendário, patrocinador, os telespectadores que estão assistindo, os espectadores que foram compraram os ingressos, eu sei que tem tudo isso, mas realmente foi um acidente absurdo, grave, que graças à tecnologia de segurança, o Halo, enfim, e a sorte também do Grosjean, né? Ele conseguiu sair com vida, o carro se desintegrou, partiu ao meio, então assim, vocês terem a noção da força e da gravidade que foi o acidente. E ele ter saído com vida e ter tido apenas algumas queimaduras realmente é um milagre, Sim. Né? E é difícil, sim, eu sei que a gente tem os pilotos e que o psicológico deles é muito bem trabalhado, que eles trabalham em um esporte de alto risco, e etc, todos esses argumentos a gente sabe, mas
realmente não tem como isso não mexer com o piloto, né? Ele tá vendo um companheiro de equipe, um amigo, um colega de profissão, que seja, saindo, ou não, nem vendo saindo, né? Você viu se acidentando com uma Pegando bola fogo. de fogo, o carro partido ao meio, né? E aí tem vários áudios dos pilotos, todo mundo perguntando, ele tá bem, como é que ele tá, ele saiu, todo mundo não sei, demorou 30 segundos, então a equipe não tinha comunicação, então assim, realmente, nessas situações eu acho que deve ser cancelado. Então, rapaziada, esse foi o nosso top 5. Espero que vocês tenham gostado, né? Não esquece de dar o like, de compartilhar também com seus amigos aí, pra gente trazer mais vídeos desse tipo. Isso aí, galera. Ativa o sininho também, fica por dentro de tudo que a gente lançar, vai vir mais conteúdo. E é isso. Um abraço. Valeu!